bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso podcast Papo de Fé. Eu me chamo Silvana e nós estamos aqui nossa primeira entrevista desse nosso primeiro podcast Papo de Fé. E nós estamos aqui hoje com o Dr. Sidney Moraes. Também estou aqui hoje com a doutora Thaís, a minha amiga. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Nós temos aqui hoje a nossa Nusa Gourmet, a Vanusa Cortes, a Eringer Motos, né, do Tiago, mecânico, o Pontinho da Jo, artesanatos, Valclen Lanches? Isso. Valclen Lanches, o Caio, Carneiro Advocacia e Consultoria, Thaís, a doutora Thaís aqui, Vanessa Oliveira, Coifer, né, cabeleireira, o Bruno Vox, locutor. Temos também a Facite, a Faculdade de Teologia, a WMG Lages, do Wagner, e o do Dr. Francisco Martins, também o ajudante, parceiro da Facite, né? Então, nessa noite nós vamos estar falando sobre fé, né? Como diz o nosso podcast, que é Papo de Fé, e quem vai estar falando um pouquinho sobre isso é a nossa doutora Thaís. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, vocês que estão assistindo aí a gente. Podcast Papo de Fé foi uma iniciativa que Deus colocou no nosso coração e as meninas da nossa faculdade abraçaram aí, a gente conseguiu esses patrocinadores. E de início a gente queria alguma coisa que testificasse, que trouxesse possibilidade da gente estar entendendo mais sobre a fé, sobre o mundo espiritual e que ficasse fácil de todo mundo poder entender do que a gente queria falar. E aí a gente trouxe o professor, doutor, advogado, pastor Sidney para poder estar ajudando a gente aqui nessa empreitada. E aí eu queria primeiro perguntar o que tem a ver sua relação espiritual, sua fé, com seu trabalho, com sua profissão como professor. Conta aí pra gente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa iniciativa é muito producente. Esse envolvimento dos alunos da faculdade e membros da igreja, participar de um evento desse, em que você possa entrevistar pastores e pessoas, ícones da cidade, envolvidos com a religião, com a questão da fé. Eu acho isso muito importante. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Muito bom mesmo. Assim, eu acredito que o envolvimento de qualquer pessoa com a questão religiosa vai de princípios que você, no decorrer da sua vida, ninguém vive sem fé, né? Ninguém consegue viver sem fé. A fé, quando a gente fala da fé religiosa, a fé em alguma crença, nós estamos falando de uma fé mais específica, porque isso aqui é papo de fé em Deus, né? Em Deus, no Deus que a gente crê, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas fé seria o acreditar, né? E acreditar e confiar, seria confiança. Então, a minha relação com a fé, uma relação com a religião, de um modo geral, é sustentação para tudo que você faz além na sua vida. Eu acho que a primeira coisa que te mantém de pé é a fé. A fé em Deus. Com a fé em Deus você consegue nortear a sua família, a sua profissão, as suas atividades, porque quando a pessoa perde a fé, ela realmente fica desnorteada, sem rumo. Ela não acredita mais em nada, ela não confia mais em nada. Então, quando a pessoa não sabe para que caminho vai, qualquer caminho serve, né? Mas assim, eu vejo a minha relação profissional e minhas atividades extra-religião, atividades seculares, né, como é só um adendo, porque esses princípios que você adquire na fé cristã, você meio que conduz eles para todas as outras áreas da sua vida. Se você é um cristão que você tem bastante fé, você vai ter fé dentro do seu núcleo familiar, vai ter fé dentro da sua atividade profissional, na empresa onde você trabalha, seja lá onde for. E as pessoas acabam identificando você como uma pessoa que realmente pratica, põe em prática aquilo que você acredita. A fé, ela te move, né?
Ela te move. Se você tem um foco, se você tem fé, a fé em Deus, e confia nele, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, né? A gente tende assim. Vai começar? Pode ser. Então, a primeira pergunta já foi respondida, né? Qual seria o papel da fé nas nossas vidas, né? A fé é fundamental para tudo. Não só aquilo que eu falei aqui, mas a fé, ela é, como diz lá em Hebreus, o firme fundamento. Fundamento é alicerce. O alicerce é aquilo que sustenta. Então, assim, às vezes a gente fala assim, será que aquela pessoa tem fé para atravessar esse problema que ela está atravessando? A gente nunca sabe disso, porque o que testa alicerce é a adversidade, é o vento que aparece. Por exemplo, você olha para uma casa, aquela casa tem um firme fundamento ou não. Ela tem um fundamento, a gente não sabe se é firme. Quando vem a tempestade, Quando vem a tempestade é que a gente vai saber, mesmo a casa sendo bonita, se ela vai se manter de pé. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, eu construí a minha casa sobre a rocha. Ou seja, a fé é uma rocha. Ela precisa ser uma rocha. Então, ela vai ser fundamental para a vida do cristão até o final. Lembra que o apóstolo Paulo diz, né? Acabei a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. A fé tem que ser guardada até o final, até o último suspiro você tem que ter fé. Para tudo na vida. Amém. Aí, a segunda pergunta, então, gente. Quais seriam os primeiros sinais que a pessoa dá que está esfriando na fé? Bom, eu acredito que haja esse esfriamento, de certa forma, há um abandono das atividades relacionadas à igreja, a um conjunto de dúvidas e questionamentos. Geralmente a pessoa, quando está esfriando na fé, ela surge com muita dúvida. Ela precisa de ajuda, ela precisa de esclarecimento, de apoio, porque abraçar uma fé precisa muito de discipulado, porque todo mundo precisa de um ombro amigo, todo mundo precisa de uma pessoa para naquele momento te exortar, né? As pessoas acham que exortar é brigar, é repreender. Repreensão e exortação são coisas diferentes. Exortar levanta a cabeça, né? Deus é contigo, isso vai passar, nada é para sempre. Deus já não te ajudou no passado, por que não ajudaria agora? Eu estou aqui contigo, eu quero enfrentar essa batalha junto com você. Essa é a ajuda que uma pessoa que está apresentando esses sinais de esfriamento... A motivação, né? A motivação, porque o que acontece com muita gente? Elas vêm para o Evangelho, porque o Evangelho é um convite da graça. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o convite da graça oferece um alívio, né? Você tirar as cargas pesadas dos seus ombros, né? E viver de uma forma mais leve. Só que isso não tem nada a ver com triunfalismo. O triunfalismo é algo que as pessoas, às vezes, abraçam essa ideia de triunfar, porque o nosso triunfo ele não está intrinsecamente ligado ao triunfo terreno, material. O triunfo de Cristo foi na cruz do Calvário, para nos garantir a vida eterna, a salvação. Então, as pessoas que abraçam o Evangelho com uma ideia de triunfalismo, elas vão se decepcionar. Porque para um triunfalista, ele acha que a gripe nunca vai chegar na família dele, que ninguém pode ter o seu carro furtado, roubado. E nada, o dinheiro nunca vai faltar. O dinheiro nunca vai faltar, não vão enfrentar dificuldades. E quando a pessoa constrói a sua fé, né, entre aspas, nesse tipo de alicerce, de triunfalismo, ela vai sucumbir, ela vai se decepcionar e ela vai se frustrar e começa a esfriar, aquele esfriamento. Existe uma coisa muito interessante que acontece às vezes com as pessoas, que elas estão vivendo um mundo hedonista, prazeroso, e de repente elas são impulsionadas a abraçar a fé religiosa, a fé cristã.
Então, ela parte do seguinte princípio, quando ela tem essa ideia de triunfalismo. A minha vida agora vai deslanchar. Vai dar tudo certo agora na minha vida. Aquilo que estava errado vai consertar e vai ficar tudo bem. Não vai faltar mais isso, não vai ter mais problema com isso e tal. Então, ela projeta isso como um futuro e, às vezes, isso não acontece. Um grande risco. Se frustra, né? Isso se frustra e a pessoa pensa assim, não adiantou muita coisa. Eu costumo dizer uma frase muito interessante. As coisas com Deus, antes de melhorar, elas pioram muito. Bastante. Verdade. Pioram muito. São os processos, né? É o processo. Porque antes de melhorar, piora. Mas já está ruim, mas ela piora mais. Né? O povo, quando estava no Egito trabalhando, que Deus ouviu o clamor do povo por causa dos exatores, eles estavam sofrendo ali. Moisés vem trazer a mensagem de libertação. Nós vamos embora. Nós vamos para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, eu vou tirar vocês desse sofrimento, dessa escravidão, dessa coisa horrível aqui. Então o povo, ciente dessa promessa, né, é uma promessa, enfrenta o Mar Vermelho se abre, que é um dos milagres mais estupendos que a Bíblia relata, onde você vê colunas de paredes de água e os filhos de Deus, né, os hebreus caminhando com pés enxutos, e depois o mar engolindo os soldados de Faraó. É um milagre que você poderia pensar assim, nossa, isso é um milagrão. Eu não vou ter mais problema com fé. Eu vou atravessar e vou... Tá tudo certo. Do outro lado é Deus e Deus e Deus. Estourei a boca do balão. Aí quando chega do outro lado, eles pisam no deserto. Falta água. Aí começa a faltar, a primeira coisa, a água, né? A água está amarga, né? As águas de Mara. Aí, quer dizer, aí o povo começa a dizer assim, olha, não tinha sepultura suficiente no Egito, você teve que trazer a gente para morrer aqui de sede, de fome. Então, assim, piorou. Porque eles disseram assim, lá tinha as especiarias, tinha figos, tinha as coisas, e aqui não tem nada. Né? E depois de um milagre desse que eles presenciaram. E foi um grande milagre, né? Que foi muito... Um grande milagre. Você vê o que é a natureza humana. O que é a natureza humana. Então, as coisas, antes de melhorarem, elas pioram muito. Então, entrou no processo, como você disse. E esse processo, a duração desse processo, vai depender de como você vai encará-lo. Se aquele povo encarasse isso como gratidão, se tivesse chegado do outro lado já de joelhos, já dizendo, Senhor, obrigado por esse milagre maravilhoso que os meus olhos puderam presenciar, seja o que for, pode faltar água, eles tinham que fazer como aquela palavra, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta. Então, se eles fizessem isso do outro lado, a história teria sido diferente. E a gente também vê isso tudo, assim, na gente no dia a dia. Todo dia parece que Deus tem que provar que Ele é Deus, porque a gente está sempre reclamando, está sempre murmurando. É natural. A gente vê sempre milagres. Do ser humano. A natureza humana é assim. A natureza humana nos surpreende sempre negativamente. Isso aí. Sempre negativamente. Posso colocar uma coisa aqui que eu até anotei aqui? O senhor falou sobre o triunfalismo, né? A gente tem vivido muito isso. Hoje, as pessoas elas estão se frustrando muito. Eu queria trazer isso para o papel da igreja de hoje. A igreja de hoje está oferecendo muitas coisas nessa pregação mesmo triunfalista. Prosperidade. E também tem aquela coisa do muito movimento, não que eu não tenho nada contra, né? Eu gosto também. Nós somos pentecostais, nós gostamos, né? Eu gosto. Mas, assim, eu digo no sentido de, tipo, as pessoas vêm já doentes, machucadas com alguma coisa. Aí elas vêm para aquela comoção toda de que tudo vai ficar bem, que tudo é muito bom, mas aí acontece essas frustrações. Eu, no meu ponto de vista, em algumas vezes, eu acho que a igreja ela está trabalhando de uma forma contrária, de uma forma que não está levando as pessoas a entenderem que ela vai passar o processo, e o processo é dolorido.
e que elas têm que estar preparadas para os processos da vida mesmo. E não estou falando aqui nem das tribulações, de coisas grandiosas assim, que a gente vê aí que vai acontecer, dos acontecimentos dos últimos dias, é coisa do cotidiano da vida. Por exemplo, eu quando me converti, eu vivi essa maravilha, mas tinha aquelas renúncias. Eu peguei um tempo que não podia fazer nem sobrancelha, sabe? Então, tinha muitas renúncias mais rígidas e rigorosas. Mas o meu processo não foi esse. O meu processo foi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Como minha filha teve câncer. Ali eu vi que Deus é que me sustentava. Então, foi ali que eu tive aquela tipo assim, eu tenho que ter fé e eu tenho que ter fé. Não tem outra opção, Não tem outra opção. Ou vou esmorecer. E aí tive fé, obtive vitória, glória a Deus, né? Deus foi maravilhoso na minha vida, na vida da minha filha. Mas a gente vê que hoje não tem essa preparação. Hoje é muito... a gente tem visto muitos shows também. Não tenho nada também contra show. Vejo pessoas se convertendo em show, dando testemunhos maravilhosos. Mas eu acho isso tão perigoso, ficar só nisso. Você não vê aquilo... Vou resumir rapidinho aqui. Você não vê que aquela preparação do discipulado mais que tinha... Eu não tenho visto com muita frequência, né? Então, essa questão da introdução à pessoa igreja também, né? Essa questão da igreja, o trabalhar da igreja nesse triunfalismo. Qual o perigo disso? Na verdade, você fez 10 perguntas em uma. Né? Eu acho que eu fiz. Assim, não, mas foi ótimo, porque a gente segue uma linha de raciocínio. O século XXI... O século XXI veio com uma maquiagem na palavra. A palavra ela está sendo enfeitada, adornada, para não ferir as pessoas. Para não ferir. É por isso que o triunfalismo e a prosperidade são métodos carnais para atração. Você consegue atrair uma pessoa pela pregação da prosperidade e pelo triunfalismo, porque isso é bom para a carne. Isso aí. Porque é um método carnal de atração. Satisfatório, né? Satisfatório. O apóstolo Paulo falava que nos últimos... eles teriam comichão nos ouvidos. Entendeu? Ou seja, eles queriam ouvir coisas agradáveis. E a igreja... as coisas estão se cumprindo. Né? As coisas estão se cumprindo. Se você perceber... Você falou aí de renúncias, né? A questão do século XXI, como eu estava dizendo, que estão querendo flexibilizar, não ferir. Eu não posso ferir a pessoa. Eu tenho que falar algo que não espante ela. E esse não é o propósito do Evangelho. O Evangelho é confronto. Ele é de confronto. Essa ideia de que Jesus aceita todo mundo do jeito que é... Então, vinde como estais, mas não é permaneça como és. Né? Existe uma mudança, ela é necessária, é impossível uma pessoa passar pelo impacto da conversão e ser a mesma pessoa, e ficar igual. Mas essa questão do discipulado, ela é muito importante, porque Jesus, quando ele chamava alguém para segui-lo, você veio falar de renúncia, quando se fala de renúncia... eu tenho um amigo que uma vez me falou sobre aquela questão de você deixar algo para trás, né? Você deixar algo para trás. E a renúncia, Deus valoriza mais a renúncia do que qualquer outra coisa, do que conquista, por exemplo. Porque nós, seres humanos, enquanto homens, na natureza humana, valoriza muito o que o outro tem. Se ele tem, ele é conhecido pelo que ele tem. Você é conhecido de Deus pelo aquilo que você renunciou para ter o que tem, o que você deixou para trás. Então, ele falava que esse arrependimento, como foi o do ladrão da cruz, ali não teve renúncia. Ele simplesmente foi humilde, em aceitar e reconhecer o próprio erro, né, e se inspirar na pessoa de Jesus, que era um inocente que ali estava, e ele disse, nós estamos aqui para o outro, né, porque nós merecemos estar aqui. Isso aí. Agora ele nada fez, ele é inocente. E naquele momento ele se projeta e diz, Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, é a minha única e última chance. Lembra-se de mim.
Não houve renúncia. Ele não abriu mão de nada. Ele não né? abriu mão de nada. Tinha Ele já vivido ele já tinha perdido tudo, inclusive a vida, que logo depois já estava se esvaindo. Agora, a renúncia, Deus ele valoriza tanto a renúncia. Você vê que quando ele vai a Pedro tinha feito uma pesca frustrada, né, a noite inteira, diz a palavra que ele tentou, e ele não era um pescador qualquer, Pedro era um pescador profissional. O pescador. Era o pescador. E ele vivia disso. E quando ele vai para o mar, durante a madrugada inteira, ele não pega, estava lavando as redes, já cansado, Jesus prega no barco dele, manda ele ir voltar novamente, e de dia, que não é o momento. Não é nem o momento, mas porque tu mandas, eu vou voltar. E ele vai e volta, e ele faz a melhor e maior pesca de toda a vida dele. E depois que aquele barco quase veio a pique por tanto peixe, Jesus fala assim, agora larga tudo. Né? Porque Jesus poderia ter chegado antes e dito para ele, ó, você não pegou nada? Vem comigo. Né? Vem comigo. Mas renunciar o que? A rede vazia? Né? Vai na hora mesmo, tô todo ferrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente, quando acha que tem tudo que a gente queria e tudo que a gente acha que precisava, né, aquilo que faz a gente feliz, Deus fala assim para mim, larga tudo. Ou fala para você, larga tudo. Deixa tudo para trás. Por isso que a gente às vezes se choca quando um artista no auge da carreira, o cara está fazendo um sucesso, show com 5, 10, 20, 30 mil pessoas, e de repente aquela ruptura, ele abandona tudo porque Deus pediu assim, ele sentiu isso. Então essa renúncia ela é muito importante para Deus. Nem todos nós renunciamos a quase nada. A gente renuncia, o que você renunciou? Eu renunciei a um baile que eu gostaria de ir, que eu gostava de ir, que eu gostava de fazer isso. Mas é um tipo de renúncia, sim. Só que tem que ter, são as renúncias que têm sentido, porque tem outras renúncias que são comportamentais, mas não do comportamento em si, usos e costumes. Esse tipo de renúncia não tem valor espiritual nenhum. Né? Usos e costumes, eu renunciei à calça comprida. Né? Eu estou usando, uma mulher está usando um vestido agora até os pés. Não está dizendo nada para espiritualmente isso não tem valor nenhum, zero. O tipo de renúncia que... É abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Exatamente. Que você, tem fundamento. Quando alguém te vê, você tem que exalar ele. Né? Não, realmente essa pessoa é outra pessoa. Você vê que ela, quando se pelo que você veste, mas pelo seu comportamento. Isso, né? Voltando ao início, quando a gente falou de discipulado, as pessoas têm que entender que abraçar o evangelho é um convite para sofrer. É um convite para ser feliz, para se alegrar no Senhor, que nossa alegria vem do Senhor. Mas assim, é sofrimento. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Né? Então, é a questão do ânimo. Teve uma campanha no Brasil, há uns anos, já faz alguns anos, em que o brasileiro, foi uma campanha que primeiro teve uma estatística, o brasileiro estava com a autoestima lá no chão. Né? A inflação alta, nada estava dando certo, e aumentou muito o número de suicídios. Porque as pessoas, quando vê que nada está dando certo, algumas têm uma inclinação a tirar a própria vida. Então, foi feita uma pesquisa, lembra daquela... Criaram até um slogan, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Pegou, a gente ainda lembra, né? Então, foi para quê? Para ver se recobrava o animus vivendi, né? Como diz no latim, a vontade de viver. Então, quando a pessoa tem fé, quando ela acredita, ela crê em Deus, ela recebe esse ânimo. Né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala que venceu o mundo, ele é o nosso referencial. Entendeu? Eu costumo dizer que as orações que não têm palavras são até mais fortes do que aquelas que têm. A oração do choro. Do gemido. Então, as pessoas têm que aprender isso. E isso se aprende pelo discipulado. Olha, quando Paulo convida Timóteo, ele diz assim, sofre comigo. As pessoas gostam de receber convite para um churrasco, para uma festa. Agora, convite para sofrer, eu não estou fora. Difícil. Né? Eu estou fora, está difícil. Não, mas é assim mesmo. Mas eu acho também,
falta também, eu acho, um preparo nas igrejas, nesse sentido da fé, é de também explicar que, às vezes, o sofrimento não é só no sentido de sofrer por sofrer. Às vezes é um preparo para você ter alguma coisa, é um processo, né? Isso que a gente falou. Então, de repente, você vai estar sofrendo, mas se tem alguém para te discipular, olha, você vai sofrer, mas chegar lá na frente tem um porquê, para você ter amadurecimento, para você receber, de repente, uma bênção, receber alguma coisa. E a gente não tem isso, a gente só sofre. E uma hora você vem a bênção. Mas eu acho que se você é novo na fé, esse esclarecimento também ajuda. Sim. Ajuda porque você não vai com falsas expectativas. Você não vai abraçar essa fé com falsas expectativas. Porque, não se engane, tudo aquilo que plantardes, isso ceifará. Então, a questão principal é a seguinte. Tem uma palavra muito interessante na Bíblia que diz, não sejais como uma mula, né, que precisa de freio e cabresto. Né? Então, assim, se eu não quero freio nem cabresto, então não posso me comportar como uma mula. Eu tenho que entender que é mais fácil eu aprender com os erros dos outros do que com meus próprios. Porque se eu tiver que aprender com os meus próprios erros, eu vou sofrer muito mais. Mas se eu visualizar o erro do outro e procurar não cometê-lo, eu vou ficar livre de problema. Mais ou menos por aí. Esse nosso papo de fé aqui me lembrou um episódio que eu vivi a gente está falando sobre sofrer, sobre as renúncias. E eu me lembro que uma época, meus filhos eram muito pequenos, eu tenho 3 filhos, e a minha caçula, eu estava sentindo muita dor mesmo. Eu tive uma crise de dor nesse ombro aqui, de uma enfermidade que eu tinha, e estava muito frio. Hoje aqui na cidade está bem frio, né? E estava um frio tipo hoje, assim, e eu me arrumando, chorando muito para ir para a igreja, de dor, e me arrumando para ir para a igreja. Eu lembro que minha filha falou, mas a senhora vai para a igreja passando mal, né? Porque ela questionou, porque ela estava preocupada comigo, não por coisa. Aí ela até usou um termo engraçado, porque ela era muito criança, ela falou de uma forma, a senhora parece viciada em igreja. Ela falou assim para mim, por quê? Ela me viu indo, sofrendo, passando mal, sentindo muita dor mesmo, indo para a igreja. E eu falei assim, não, filha, eu vou lá porque eu vou buscar a cura. Então, eu usei a fé naquele momento. E a minha intenção foi essa. Eu falei assim, eu vou pedir o pastor para me ungir com unção, né? Porque eu creio assim. E depois eu vou no hospital. E assim eu fiz. E eu lembro que foi muito sofrido mesmo. Eu estava sentindo muita dor, gente. Parecia que isso aqui meu tinha deslocado. E aí, eu passei o culto todo chorando de dor, e minha filha indignada comigo naquele momento, porque naquele momento ela não entendia ainda essas coisas. E eu falei, estou aqui pela fé, né? Nós estamos falando de fé. E aí, quando terminou o culto, eu pedi o pastor, ele me ungiu e eu fui curada. Eu nunca mais tive isso. Ela era criança. E eu nunca mais tive essa dor, nunca mais senti nada. Eu fui literalmente curada dessa enfermidade. Então, eu preferi enfrentar, usar minha fé naquele momento. Esse foi meu ato de fé, né? Ir para a igreja sentindo dor, esperar o culto acabar, pedir para ungir. Podia pedir o pastor para ungir antes? Podia. Mas eu escolhi esperar aquele momento, terminar aquele processo todo. E eu fui curada. Então, assim, às vezes a gente passa pelos processos e hoje a gente conta essas experiências para outras pessoas e isso alimenta. Eu já ouvi muito isso não tem nada a ver com triunfalismo, né? Isso aí tem tudo a ver com a fé, e a fé é muito particular. Usar a fé, né? Não, botar a fé em ação é muito particular. Isso quando a gente fala de triunfalismo e tal, com essa coisa que a gente falou no início, de trazer uma palavra que não fira a pessoa, mas a palavra ela é para isso, ela é para confronto, é para tirar você do seu lugar de conforto, é para questionar o seu estilo de vida, é para bater de frente, porque Jesus, quando falava sobre essas coisas, teve uma palavra dura, né? Até em João que está essa palavra, que os discípulos falam assim, mas essa palavra é muito dura, e todo mundo foi embora. E ele vira para os discípulos dele, né, para os 12, e fala assim, vocês não vão embora também, não? É dura para vocês também ouvir o que eu acabei de dizer? Aí o Pedro falou, né, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, é isso. Eu digo que quando você abraça, é uma rendição.
É rendição. Você não tem que ficar tristinho, chateadinho, com birra, porque você foi confrontado. Ou você se rende, ou você vai dar murro em ponto de faca o resto da vida. Entendeu? Então, e a coisa não vai acontecer. Mas a fé é algo muito particular. O que você fez foi um ato individual. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se comportou exatamente da mesma forma. Ela não esperava nem receber nenhum tipo de atenção. Ela saiu de casa, ela já tinha em mente que ele poderia fazer, ele tinha poder para fazer. Uma coisa é você achar que Deus não pode fazer aquilo. A outra é você achar que ele pode, mas que ele não quer. Conforme foi o leproso. O leproso chegou para Jesus e disse, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Ou seja, poder ele sabia que Jesus tinha. Ele não sabia se Jesus queria. E Jesus vira para ele e diz assim, eu quero ser limpo. Eu quero. Porque os pensamentos de Deus com relação a nós são sempre bons pensamentos. Agora, a mulher do fluxo de sangue, ela não esperava receber nenhum tipo de atenção. A única coisa que ela tinha, e muito, era fé. Porque ela disse, se eu tão somente tocar, ele não precisa orar por mim, ele não precisa colocar a mão sobre o meu ventre, ele não precisa botar a mão na minha cabeça, eu não quero nem que ele pare, ela foi por trás, ela foi se espremendo, que a multidão oprimia ele. Nem se apresentou. Ela tocou, porque a fé dela era tão grande que ela não se tornou imperceptível. Jesus para e fala, opa, quem me tocou? Senhor, a multidão te oprime. Como é que a gente vai saber quem te tocou? Não, alguém me tocou de forma diferente. Se você foi para a igreja naquele dia, você conseguiu tocar a Deus de forma diferente. Entende? É por isso que você saiu de lá com a sua vitória. Curado. Então, por isso que a fé, ele é esse firme fundamento. E é algo muito particular. Você pode exercitá-la. Você pode botar a fé em exercício. Fé é aquilo que, às vezes, só você tem a convicção daquilo que você espera. Isso aí. Nem na sua família as pessoas acreditam naquilo. Nem os seus amigos, ninguém. Mas você bate o pé e fala assim, não, eu tenho fé. E às vezes para o outro a gente até é maluco, né? Sim. Não, normalmente. E você foi sábia também, né? E no momento oportuno ela passou isso para a filha dela. Vou assim com dor mesmo, mas eu tenho fé que você curar. Isso é tão importante que, no caso dos filhos, que tem alguns filhos que se referem aos seus antepassados, a avó, ou bisavó, às vezes até mãe, e diz assim, cara, a minha avó era uma mulher de fé. A minha avó era uma mulher de fé. Sempre tem uma avó, né? Sempre ou tem. Uma tia. Ou uma no tia. meu caso, eu sou um tia. Isso não é bacana? Isso não é bonito? Isso é bonito. É verdade. Vamos para a próxima? Vamos. Senão a gente... Quais são as principais causas do esfriamento da fé? A gente mais ou menos já falou aqui, pouco, né? É a decepção de vários ângulos. A frustração de expectativas. Às vezes, falsas expectativas. Porque o trabalhar de Deus é uma incógnita. Deus trabalha de forma diferente com cada tipo de pessoa. Nenhum de nós somos indivíduos. E indivíduo é a qualidade de ser único. Ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos univitelinos, que são da mesma placenta, eles são iguais. Eles têm sinais particulares, tem o osso tem o palato, que é o céu da boca, tem a íris, tem as digitais, então tem o DNA, ou seja, tudo é diferente, Então Deus não vai tratar da mesma forma comigo do que trata com você. Não. Personalíssimo. Porque são vários filhos, Tem filho que você olha para ele já com aquele olhar, e ele fala assim, vou vazar daqui que o negócio não tá bom. Não é? A outra não, o outro te encara e fala, o que você quer? O que você tá olhando? E tal, te fiz alguma coisa. Ele te encara, ele parte para. Ele é abusado. Essas são as mulas, que precisa de freio de cabresto. Agora, aquele que reconhece logo e obedece, porque... É engraçado isso, interessante, porque a Bíblia fala sobre isso. Aquele que diz que vai fazer e não faz é pior do que aquele que diz que não vai fazer e faz.
né? Então, cada um de nós tem uma particularidade, nós somos diferentes. E Deus vai tratar de forma diferente a cada um. Na sua medida. Na sua medida. É igual, você vê isso nos milagres de Jesus. Quando Jesus cura um cego, esse pergunta: o que queres que eu te faça? Parece ser, esse homem também, ele tinha fé. Ele tinha fé. O que queres que eu te faça? Ele disse para o cego. O cego disse: eu quero ver. Parece engraçado a pessoa perguntar para um cego o que ele quer. Né? Já sabe. Só que é o seguinte, ele poderia não ter fé para ver de novo. Ele poderia ter dito assim: o que queres que o senhor me faça? Eu quero uma bengala nova. Que essa bengala minha já está velha e eu quero um cachorro para me guiar. Para me guiar e tal. Então, o seu pedido vai ser do tamanho da sua fé. Ele disse: eu quero ver. E Jesus disse o que para ele? Então, veja. Simples assim. Foi uma palavra liberada para o cego e ele voltou a ver. O outro, né? O outro, ele cospe no chão, né? Ele cospe no chão, faz lodo. Não foi o mesmo método. Então, Deus não tem uma receita para fazer milagre. Ele faz de acordo... Naquele caso específico, né? Alguns historiadores dizem até que Jesus curou esse cego cuspindo no chão, porque o cego, naquela época, diz esse historiador, assim como o cego, assim como a pessoa que tinha fluxo de sangue, assim como o leproso, as pessoas, quando passavam por uma pessoa assim, eles cuspiam no chão. Desfaziam deles. Cuspia, aquele cuspe de rejeição, nojo, de né? nojo. Né? Então, esse historiador, ele ventila a possibilidade de haver no coração daquele cego, em especial, um trauma muito grande com aquele som de cuspe. De todas as vezes que ele que alguém passou e ouviu aquele som, sabia que se tratava de um nojo, uma rejeição a ele, como se fosse uma maldição. Então, esse estudioso diz que Jesus cospe no chão para tratar também da alma dele, não só da cegueira dele, mas para tratar da alma dele, porque todas as vezes que ele se lembrasse futuramente de um barulho de cuspe, ele não ia lembrar dos outros. Ele ia lembrar daquele cuspe que trouxe visão para ele. A cura. Amém. Quer fazer pergunta? Não, vamos para a próxima, pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. Como uma pessoa pode se observar que está esfriando na fé e reverter essa situação? Por exemplo, eu estou na igreja, estou percebendo que eu já não estou indo com a mesma continuidade, já não estou indo, de repente eu já não estou fazendo as coisas, estou meio desanimado. Como que eu posso perceber, ou alguém me perceber? Agora você chegou onde eu queria. Às vezes as pessoas não percebem. Não se percebem. É por isso que você tem que se cercar de pessoas, são chamadas pessoas piedosas. Pessoas que estão sempre mais preocupadas, altruístas, e se envolver com isso. Se envolver com ações sociais. Isso é muito importante. Quando você socorre o outro, você é socorrido, espiritualmente falando. Né? Não só a questão do abraço e do afago e do apoio que você vai receber das pessoas da sua própria igreja que estão mais antenadas com esse seu comportamento, porque você dá sinais. Lembra que você falou antes dos sinais? Você começa a apresentar esses sinais, as pessoas que são próximas a você percebem isso e elas têm que ter a estratégia de envolver você em algum tipo de ação altruísta, em algum tipo de socorro ao próximo. Porque o evangelho é isso. A sua fé é restabelecida quando você socorre o outro. Porque o outro te faz refletir. É uma autorreflexão. A gente só volta a se acender de novo na fé quando a gente faz uma autorreflexão. Essa autorreflexão, ela é importante. E se você está precisando de ajuda, as pessoas têm que perceber isso. Tanto isso serve para você também ficar atenta às pessoas que fazem parte da sua igreja, os membros. Se você perceber que uma pessoa está esfriando, está faltando e tal... crie algum evento, alguma coisa social, vamos fazer uma visita em tal lugar, vamos visitar fulano e tal. Porque também tem muitas pessoas que precisam, na minha opinião, né, estar envolvida na igreja. Né? Tem gente que, tipo assim... É uma brasa. Uma brasa. Só eu ir, tá bom. Tem gente não, que ela tem que estar envolvida porque a qualquer momento ela cai. Todo mundo tem uma razão, todo mundo tem um motivo.
E às vezes não gosta nem de falar sobre isso. Mas se você for uma pessoa chegada a essa pessoa e abrir teu coração com ela, tipo assim, porque o importante disso tudo é como é que eu ia dizer, o amor. Não é o amor fingido. Porque quando a gente percebe que uma coisa é falsa, é fingida, você se retrai, você se fecha. Quando você percebe que você abriu uma intimidade sua, uma particularidade sua para uma pessoa e aquilo ganhou contornos com outras pessoas, você foi exposta. Não. E isso te magoa muito. Perde a confiança. Você perde a confiança. Aí que você acaba não querendo falar sobre você, sobre as suas dores com mais ninguém. Isso. Mas se você tiver uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, sabe, que é a sua amiga, que te abraça e chore junto com você, No ombro, né? acende essa chama rapidinho. Ela acende a chama. Verdade. Porque essa chama se esfria com a decepção. A decepção até no outro. Né? A falta de acolhida, a falta de atenção. É um momento muito difícil e a pessoa tem que ficar ligada. Não só o líder da igreja tem que observar isso, mas às vezes para ele é mais difícil, né? Porque ele está ali cuidando de um conjunto. Muita e gente. tal. Né? Mas vocês que são ovelhas, estão uma mais próximas da outra, você percebe quando alguém está com a pata quebrada, que está mancando. verdade. Né? Está mancando. É fácil de perceber. E aí tem que carregar, ajudar. Carregar. Tem uma palavra muito dura de um amigo meu que ele diz que o crente é o único soldado que passa por cima do outro no campo de batalha. É verdade. É vero. E eu tenho assim, uma resistência para aceitar isso, né, naturalmente. Eu tenho resistência. Porque a gente não pode generalizar. A gente ainda tem pessoas piedosas dentro da igreja. Pessoas com as quais você se identifica. Né? As pessoas que te socorrem. E geralmente são pessoas que não têm nada material a oferecer, mas tem muito de espiritual. Eu acho também que nessa situação que você falou, tem muito assim, às vezes a pessoa nem faz por mal, mas a vida tá tão louca que você não percebe nem que o outro tá precisando, porque só eu preciso de mim, ai de mim se não sou eu. Então, às vezes o outro tá precisando, passou do lado, tudo bem, você não quer nem ouvir que o outro vai falar assim, não tá tudo bem não, o que acontece? Você, ó, as pessoas não estão mais ouvindo. As pessoas não estão parando mais pra ouvir. Às vezes a pessoa está em frangalhos. Você pergunta, tá tudo bem? Ela diz, graças a Deus, tá tudo bem. Como tem o outro, não tá tudo bem, não. Misericórdia. Pra que eu perguntei? Pra que eu fui perguntar? Então, porque a pessoa não quer ouvir. Não. Ela não quer ouvir as queixas, não quer ouvir as lamúrias. Só perguntou por educação. Até porque... às vezes até te ouve, mas ouve... Não querendo ouvir. Vamos fazer uma diferenciação. Tem algumas exceções. Vamos ver que tem exceções. Existem pessoas que elas são, vamos dizer assim, elas têm um sentimento de autocomiseração. Elas estão sempre com problema grave e o problema dela é sempre maior do que o de qualquer um. É gente que se apropria da doença, por exemplo, né? Diz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se você disser que tem a mesma coisa, a dela é pior. É pior, aumenta. Né? Você fala assim, eu tenho um caroço aqui que dói a beça. Aí a pessoa fala, eu também tenho o seu sangra. Né? Porque o meu sangra. Né? Ou seja, o meu é pior do que o seu. Né? Essa noite eu não consegui dormir, eu dormi só 4 horas praticamente, eu não consegui dormir mais. 4 você dormiu muito, eu só dormi 2. Né? Eu só dormi 2. Então, assim, ela tem a necessidade... Ser mais, até na dor tem que ser pior. Mas isso é carência. Isso é carência, ela quer chamar a atenção. Isso é perigoso, né? Isso porque é perigoso. Às vezes a pessoa também está caminhando para uma depressão, né? Exato. Esse é um outro fator também que as pessoas têm que ficar atento, porque tem gente que sorri o dia todo, entendeu? Mas chora à noite. À noite chora, né? Mas sorri o dia todo. Então aquele sorriso é só uma máscara. Isso aí. Uma máscara de cera que derrete à noite. Derrete à noite. À noite a máscara cai, né? E às vezes a pessoa está sozinha. Vamos para a última? Vamos. Pra gente ir pro comercial. Isso. Isso aí a gente já falou, mas... Você quer falar? Não, a gente pode deixar para a próxima seguida. Pode. Vai deixar para o próximo bloco? Próximo bloco. Então tá. Então, aqui, a última pergunta aqui. A gente já falou mais ou menos no começo, mas dando continuidade aí, qual a consequência da pessoa esfriar na fé? A consequência?
É a tristeza. É a tristeza. Isso é um caminho, não vou dizer que é um caminho sem volta, porque para Deus sempre tudo é possível. Mas esse esfriamento, esse congelamento, né, que é mais do que o esfriamento, às vezes está associado a uma apostasia, né, a um abandono, a uma renúncia pública. Quero mais saber disso. Uma coisa é uma ovelha ferida que se afasta. É um tipo de esfriamento diferente. Ela se afasta porque ela se decepcionou ou com alguém ou com alguma coisa. E aí quero levantar um dado estatístico, né, que 99% aproximadamente dos problemas, das dores, das tristezas, das mágoas das pessoas não estão relacionadas a coisas, estão relacionadas a pessoas. Relacionamentos. Então a gente tem a mania de colocar na figura do outro o nosso bem-estar. A gente quer ser percebido, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser recompensado. Então, quando isso não acontece, você começa a ter uma baixa autoestima, sabe? Porque você, às vezes, enfrenta problemas na família, enfrenta problemas no trabalho. Respinga em tudo, né? E respinga em tudo, em tudo. E você vê que a igreja, em vez, né, ou ao invés, no caso, de trazer para você conforto, te traz desconforto. E quando você percebe, quando eu falo igreja, é quando você está focado nas pessoas. Eu costumo dizer que você tem que estar focado na mensagem. Isso aí. A mensagem. Não importa a pessoa, você tem que focar na mensagem, porque a nossa referência não é fulano, nem nossa referência é Cristo. Né? E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é um aprendizado. Se ele diz que aprendeu, ele pode ter aprendido isso a duras penas. Mas aprendeu. Porque eu aprendi a estar contente. Então, o contentamento em qualquer situação é aprendizado. É aprendizado. De que forma a gente vai aprender isso? Eu não sei. Se vai doer muito, se não vai. Mas chega um ponto que a gente tem maturidade suficiente para estar contente mesmo independente da circunstância. Porque hoje a gente está muito atrelado à circunstância. Estou com dinheiro... Glória a Deus, estou pulando lá, tô com saúde, tô duro, tô em situação financeira difícil, tô com um problema de saúde, aí cai o semblante, vem o desânimo, vem o esfriamento. Entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam perceber uma nas outras. Dizer assim, não, olha só, o que está acontecendo? Você sempre foi uma pessoa participativa, sempre foi uma pessoa animada, porque a pessoa animada é mais fácil de detectar, né? Aquele filho elétrico, quando fica quieto, está doente. Está triste. Está triste, fala pelos cotovelos, né? Então, uma amiga nossa que, né? O dia que ela tiver tristinha, quieta, se ela estiver quieta, pode ir nela. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Não é? Nem eu. Mas você pode perguntar para ela, porque é uma pessoa que te dá um sinal muito claro. Né? Muito claro, porque é muito elétrica, muito alegre, né? e tal, faz com que o ambiente fique mais alegre. Quando a pessoa dessa fica quieta, você vai dizer, está acontecendo alguma coisa, e realmente está, mas tem outras não, tem umas pessoas que são sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, você não está sabendo. Hoje, os suicídios que têm acontecido ultimamente, eu assisti algumas matérias, as pessoas de casa não perceberam. Elas não perceberam. A pessoa fez um bilhete se despedindo, né, e tirou a própria vida e ninguém percebeu. Né? Por quê? Porque não há mais diálogo, não há aquela coisa de que você acabou de dizer, está tudo bem? Não está. Por que não? Eu estou aqui para te ouvir. Isso aí, quero te ajudar. Fala para mim o que está acontecendo. Eu te ajudo no que for possível. E o que não for possível, a gente vai atrás do impossível. Isso aí. Mas eu vou te ajudar. Né? Porque às vezes é uma coisa simples, às vezes é um problema assim, espiritual, às vezes é um problema material, porque as pessoas estão passando dificuldade. Isso aí. Sabe? Então você tem que trazer essa pessoa para um lugar de fé,
para ela que ela tenha fé. Mas você também não pode encolher a sua mão. Não. Não adianta você trazer uma pessoa que está em frangalhos precisando de algo que você pode ajudar e você dizer para ela, você tem fé? Né? Então vamos orar. Não é só isso. Tem muitas coisas. Você tem que entregar o pão também. Você dá o pão e ora depois, para Deus multiplicar. Mas a pessoa não tem o pão, você tem, guarda para você, não oferece a ela. Não ajudou em nada. E chama ela para orar, você vai ter uma fé sem ação. Né? E depois, acredito que a gente vai falar sobre isso. Né? Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo de Fé. Eu sou a Vanessa e essa é a nossa amiga Milena. Olá. Vamos dar continuidade à nossa entrevista. Professor, pastor, Sidney, como nós fazemos, dando continuidade ao tema, né, que é o esfriamento da fé. E nós, né, eu particularmente, eu costumo dizer isso, a gente tem o hábito de querer receita de bolo, né? A gente quer receitinha. E a gente sabe que em relação à fé, no campo da fé, né, como já foi falado aqui, é aquilo que a gente ainda não viu. Como não desanimar diante de tantas dificuldades? É possível, né, nós termos assim, não vou dizer um beabá, mas tentar dizer para quem está escutando a gente, se você está se sentindo desanimado, se você está com a sua fé enfraquecida, se você está do outro lado e está falando assim, nossa, Vanessa, eu sou essa pessoa, eu estou triste, eu me chateei, ou por qualquer outro motivo, o que a gente pode dizer para essas pessoas como dica, conselho, como eu falei, receita do bolo, para ela não desanimar diante das dificuldades? O que essa pessoa pode estar fazendo para evitar esse desânimo? Em primeiro lugar, eu acredito que ela precisa identificar o que lhe causou o desânimo. Né? Eu disse aqui, ainda há pouco, sobre a frustração de expectativas. O sofrimento, ele é natural da vida humana, desde que nós nascemos, né? A gente deu o primeiro suspiro fora do ventre, a gente já começa a experimentar essa jornada, essa trajetória. Agora, os problemas cotidianos, as dificuldades da vida, elas também são diferentes de pessoa para pessoa. Às vezes a gente vê pessoas passando por determinadas dificuldades e a gente olha para ela e pensa assim, se fosse eu não aguentaria. A gente faz essa autorreflexão e a gente, meu Deus, né? Que cruz pesada. Né? Não é talvez uma cruz pesada para ela que, como a gente sabe, parece que a gente tem a certeza de que cada um tem a sua cruz do tamanho que aguenta carregar. Existem até vários louvores que diz para não tira um pedaço da sua cruz, né? Ela é sua. E realmente a cruz, ela era construída, confeccionada de acordo com a compleição física do crucificado, de quem seria crucificado, do condenado. Tanto que Jesus levou a cruz que não era dele, né? Foi preparada para outro. Na verdade, espiritualmente falando, era nossa. Né? Essa cruz era nossa. Mas tem pessoas que atravessam dificuldades com tanta fé, então um exemplo de fé para a gente, que a gente a toma como referência e a gente pensa assim, se fosse eu não aguentaria. Mas que coisa linda essa pessoa falando desse jeito, na situação que ela está e ela falando tudo isso. E as coisas de Deus, elas são assim muito significativas e contraditórias, enquanto que a gente pensa da forma humana, é bastante contraditório você ver uma pessoa glorificar a Deus numa situação de adversidade. Mas essa é a diferença. Você vê uma pessoa desanimada com a vida, às vezes por problemas pequenos. Talvez para ela seja um problema grande, né? Ela somatiza e transforma aquele problema numa coisa muito maior do que ele verdadeiramente é. E a gente tem que pensar numa coisa também, que é do
esquecer o campo, talvez, espiritual e entender também o campo psicológico, né? O campo orgânico, emocional, porque pode ser um problema, uma doença emocional, um problema emocional. A gente vê que tem pastores que estão se especializando na ciência da psicologia, da psicanálise, para entender esse tipo de comportamento de desânimo. Porque a fé, ela te ajuda muito a você, ela é o alicerce, como eu disse, que te dá sustentação para você superar as adversidades. Mas sabe uma coisa interessante? Quando você falou de receita de bolo, a gente tem muita receita para a vida dos outros. E a gente, quando precisa usar essa receita, a gente acha que esse bolo não dá certo. E isso é triste de dizer, mas é a verdade. Em relação a problemas da outra pessoa, a gente tem solução. Poxa, que isso? Levanta a cabeça. Não terminou não. Entendeu? Não acabou não. Deus ainda não deu a última palavra. Vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Porque você está numa situação de conforto para falar isso. Quando é no seu quintal, né? Quando é na sua vida, aí fala, não, agora quem tem que colocar a fé em exercício sou eu. Eu tenho que usar para mim o que eu falo para os outros. Aí é o seu desafio. Aí é o seu maior desafio. Tem gente que gosta de atravessar os seus desafios em silêncio. Só ele e Deus. Trancar a porta do quarto e se derramar. Eu acho uma boa técnica, mas talvez não seja só essa a mais aconselhável. Eu acho que se unir a outros fiéis, é o que eu falei antes, precisa dessa comunhão. O nome é esse. Uma rede de apoio. Né? Mas é com comunhão. Você sabe o que é chorar com os que choram? E isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque o mundo de hoje, as pessoas estão sorrindo quando você chora e chorando quando você está sorrindo. Então, o verdadeiro amigo... Eu tenho um professor amigo meu que diz o seguinte: o amigo você não descobre ele nas horas difíceis. Ele fala o contrário. Você conhece o amigo nas horas boas. Porque o amigo verdadeiro, ele suporta o seu sucesso. Ele se alegra com você. Ele diz assim, poxa, que bom que você conseguiu, eu estou tão feliz que parece que fui eu que ganhei essa vaga. Parece que fui eu que recebi esse presente. Nossa, eu não vou nem conseguir dormir hoje à noite de tanta alegria que eu estou pelo que você ganhou. Esse é seu amigo. Porque ele disse que até o amigo, ele pode socorrer na hora que você... Até o inimigo pode socorrer na hora que você está com um problema grave, porque ele te viu tão no fundo do poço onde ele queria te ver, que ele fala assim, pô, também não precisava tanto. Né? Eu tô até com pena. Eu tô até com pena dele. Eu tô até com pena dele. Eu não gosto dele, eu odeio ele, mas eu tô até com pena, porque pegou pesado, a vida pegou pesada com ele. Então, até o teu inimigo te socorre na hora ruim. Agora, suportar o seu sucesso, vibrar com as tuas vitórias, com as tuas conquistas, esse é amigo. Verdade. Esse é amigo. É para você identificar. Então, essas pessoas que você pudesse se abrir, né, no momento em que você estiver sentindo esse esfriamento, esse desânimo por conta das dificuldades, se aproxime de pessoas assim. Gente que te joga para cima, gente que chora junto com você, abraça com você. Você contar uma história para ele, o que você está passando e sofrendo, ele te abraça. E assim, e aquilo morre ali. Aquilo acaba ali. Aquilo ali é uma coisa íntima, é uma coisa entre você, é espiritual. É para chorar junto, depois enxugar as lágrimas, sorrir, tomar um café. Eu lembro que o pastor Hervé falou uma coisa muito, muito importante. Um tratamento eficaz. Tomar um café com um amigo. Um amigo. Isso cura muita ferida. Muitas feridas são curadas. Porque essa vida louca, esse corre-corre absurdo,
que as pessoas têm de um lado para o outro e não param para ouvir a outra, não param para conversar sobre coisas simples. Está sempre correndo atrás de alguma coisa, de comprar algo, de adquirir algo, de ser, de repassar uma imagem. A gente vê nas redes sociais a carência que a pessoa tem. Às vezes a pessoa coloca assim, mais uma primavera, parabéns para mim. Né? Isso é carência. E será que não tem ninguém em volta dessa pessoa que lembre do aniversário dela e diga, poxa, né, que bom, que Deus te abençoou com mais um ano de vida e tal, meus parabéns, seja feliz, Deus te abençoe, Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida e tal. Aí ela está num ostracismo e ela vai para a rede social e fala assim, parabéns para mim, hoje eu estou completando mais uma primavera. Aí vem aqueles comentários, parabéns, felicidade, parabéns, parabéns, parabéns. Aquilo para alimentar um pouquinho dessa carência que a pessoa tem, desse vazio. As pessoas estão projetando nas redes sociais, né, o que elas gostariam de ser. Você publica a sua vida nas redes sociais como um outdoor colorido. Mas a sua realidade, a realidade dessas pessoas, é um retrato 3x4 em preto e branco. Sem graça nenhuma. Arrumado da cintura para cima. Arrumado da cintura para cima. Às vezes é o oposto do que ela está pondo. E o interior expondo, né? o interior está vazio. Porque ela não valoriza coisas simples. Jesus fazia muito isso, né? Ele foi, inclusive, conhecido como comilão, beberrão e amigo de pecadores. A palavra companheiro vem de companes, né, de comer pão juntos, de dividir. E quando você encontra um amigo, né, a Bíblia diz que quem encontra um amigo, né, encontra um tesouro. Né? É mais do que um irmão. E você poder compartilhar um pão, tomar um café, mas assim, sem aquela coisa de estar... Tem alguns bares hoje, principalmente na Europa, que eles proíbem a entrada de celular. Na entrada tem lá tipo guarda-volume, para você deixar, para não burlar mesmo a lei, o combinado ali. Deixa os celulares todos ali e não conversar. As pessoas hoje estão na mesa, observa só, às vezes as pessoas têm 4, 5 na mesa, 3 de 4 estão no celular. Aí tá assim, o que você falou mesmo? Então, assim, acabei de contar a história, vou ter que contar tudo de novo. Né? Então as pessoas elas estão muito focadas nessa coisa e tal. Então, se a pessoa ouvir a outra, entendeu? Isso acontece dentro de casa. Tem mãe chamando o filho para jantar pelo zap. Né? Tá lá na cozinha, vem, já está na mesa. Né? Fala com o marido, né? Fala com o marido. Olha só, você esqueceu. Tudo pelo zap, né? Nem mais. Você esqueceu de tirar o lixo hoje. Então, tá? esse contato, essas doenças psiquiátricas, psicológicas, são doenças que sempre existiram, mas no mundo moderno elas tiveram um crescimento absurdo. Né? A tecnologia, ela aproximou as pessoas que estavam longe e distanciou as que estavam perto. Ela tem uma coisa de ter trazido a aproximação. Você tem um filho que está morando no Canadá, você faz uma chamada de vídeo, aproximou ele de você. Mas aquele que está do seu lado, dentro da sua casa, está distante. Então, essa é uma preocupação que a pessoa tem que ter. Mas esse esfriamento, esse desânimo diante das dificuldades, é muito por causa de todos esses fatores. Não entender a lógica da fé, não entender a lógica do evangelho, que nós somos seres biológicos, a gente cresce, a gente envelhece, a gente morre, a gente adoece, a gente tem uma vida efêmera, rápida, como um vapor, né, como uma neblina, rapidamente se dissipa. Então a gente tem que aprender a viver com o que há de melhor, com o que você possa fazer de melhor. E eu entendo que essa preocupação com o outro, ela te ajuda muito. Entendeu? Aquele que socorre você hoje, que te abraça, que chora junto com você, ele tem em você também a mesma referência. E isso é legal, essas construções. Lembra que João, quem é que deitava no peito de Jesus? Olha que coisa linda. Entendeu? Era algo diferente. Né?
Era um comportamento diferente, era um afeto diferente, era um amor diferente. Por quê? Isso é identificação. E você sempre tem um amigo que você possa se identificar. Né? Tanto pode ser uma amiga, né? Como um homem também tem os seus amigos, aqueles que são verdadeiros. Essas pessoas, elas te ajudam muito na caminhada. Né? É melhor ser dois do que um. Né? Eclesiastes. É isso. Eu acho que para você vencer essas dificuldades, é ter a real concepção do que é fé dentro do Evangelho. Não é ausência de sofrimento. Entendeu? É uma couraça. É algo para você se revestir, para você enfrentar as dificuldades. Porque o dia mal vem para todo mundo. A gente fala, caramba, o cara está passando por isso, tá, mas um dia o dia mal vai bater na porta, bate na porta. Agora, o quão você vai estar alicerçado na fé, isso aí vai depender de você. Você está usando o quê? Vergalhão 5,16 ou 3/8? Né? Qual o concreto? Qual o tipo de cimento? Qual é a base? Essa questão do desânimo, ela é interessante. Quando eu olho assim para a minha trajetória na fé, né, que eu sempre digo que ao mesmo tempo que já tem um tempo, para mim parece que é o começo. Porque a gente tem sempre algo novo, algum desafio diferente, algo para a gente superar. Mas o que o senhor falou em relação à questão de entender, né, o que é o desânimo, o que é de repente uma dificuldade. Identificar, isso é muito importante, porque eu me lembro que quando eu era mais nova, eu sou nova ainda, tá, gente? Eu gosto de deixar isso bem claro, tá? Mas quando eu era mais nova, né, eu não conseguia separar as coisas. Então, eu me lembro de um episódio, assim, bem engraçado, que uma vez eu acordei, eu fui pro quarto, eu tinha o hábito de orar pelas manhãs, né? E eu tinha comido alguma coisa que tinha me feito muito mal. Parece, assim, bobo, mas tem muita gente que pensa assim. Principalmente as pessoas que são muito emotivas, né? E eu lembro que eu acordei, fui orar e passando mal-estar, um aperto no peito, uma angústia, um negócio estranho que eu não sabia identificar. Gente, eu orei, Senhor, me ajuda. E terminei de orar e aquilo não passou. Aí cheguei na cozinha, minha mãe olhou pra minha cara, eu falei assim, ai mãe, não tô bem e tal. Aí minha mãe falou assim, mas o que foi, Vanessa? Mãe, não sei, eu tô com uma angústia, eu tô com um aperto no peito, eu não tô bem, tô passando mal. Minha mãe falou assim, peraí rapidinho. Pegou um remédio de enjoo, me deu, porque na minha cabeça era espiritual. Na minha cabeça eu tava passando mal, alguma coisa que aconteceu na oração, alguma influência maligna. Tomei um remédio de enjoo. 20 minutos eu tava boa. Que eu orei, voltei para orar porque eu achei que eu tava passando mal, que aquilo era espiritual, que aquilo era angústia, que aquilo era emocional. E não era. Era má digestão. Então, a gente saber identificar... Hoje, eu tomei para mim eu tento praticar isso, nem sempre é tão fácil, que nos focos de tensão a gente tem mais dificuldade de identificar as coisas. Mas, assim, não estou me sentindo bem. Por quê? O que está acontecendo? Estou me sentindo desanimada. O que está acontecendo comigo? O que eu comi ontem? O que aconteceu semana passada? O que aconteceu? O que está acontecendo na minha semana? Eu paro e fico tentando voltar, fazer uma retrospectiva. Fazer uma retrospectiva, né? Pois é. Aí, de repente, eu lembro que alguém falou alguma coisa pra mim que eu não achei legal. E quando eu entendi que Deus não tem nada a ver com isso, porque eu não entendia, tá? Tô citando meu exemplo por causa disso. Você generalizava. Eu não entendia que Deus continuava imutável no seu lugar, sendo Deus. Então, eu achava que quando eu não estava bem, Deus também não estava bem, eu acordei mal, Deus estava de mal comigo. Então, emocionalmente, eu não tinha esse preparo, eu não tinha essa maturidade. Eu acordava, alguém falava alguma coisa pra mim e... Tanto é que eu tinha dificuldade de permanecer por conta disso. Eu vivia, né, nessa gangorra de lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, porque eu não entendia. Eu achava assim, gente, eu pequei, acordei mal, acordei angustiada. Pequei, né? O tal do pecado, então, a gente já começa a se chicotear. O que eu fiz? Foi um negócio que eu falei, foi um negócio que eu fiz. E Deus deve estar chateado comigo e a minha cabeça virava aquele turbilhão. Então, hoje eu paro e eu penso, Deus é imutável. Quando eu preciso aconselhar alguém,
né, assim, na igreja e tal, que a pessoa chega pra mim, tô assim, eu falo assim, se eu perceber que a pessoa, às vezes, é meio parecida comigo, né? É uma Tem uma má mentalidade. uma má compreensão dos princípios da religião, do cristianismo, Da fé, né? da própria fé, é um motivo de muitas doenças emocionais. Era o meu caso. Isso. Muitas. Eu não entendia as coisas da maneira como... Muitas. A gente, À às luz da vezes, palavra. coloca Deus num lugar onde nunca ele quis estar. Né? O verdadeiro lugar de Deus tem pensamentos bons acerca de todos nós. Sempre. Né? Eu lembro hoje lembrei que você falando agora, de um vice-presidente do nosso país, que era o José Alencar, acho que era esse o nome. Era o vice no primeiro governo do presidente Lula. Era um empresário. Acho que era José Alencar o nome dele, não lembro se era José, eu sei que era Alencar. Ele teve vários cânceres. Né? Os cânceres que ele teve câncer disso, câncer daquilo e tal. Se não me engano, um total de 8, se não me falha a memória. Aí teve alguém que perguntou para ele assim, mas isso só acredita que isso seria um castigo de Deus? Ele disse assim, e desde quando Deus precisa de um câncer para me matar? Basta estar Nossa! O fôlego de vida pertence a Ele. Sabe? Então, as pessoas têm que separar aquilo que é orgânico, aquilo que é humano, aquilo que é psicológico, daquilo que é espiritual. Né? As pessoas têm que fazer... Só que a gente tem muita preocupação. Né? 80%, em regra, daquilo que a gente se preocupa nunca acontece. Olha que interessante. A gente fica ocupado, a gente fica preocupado com algo que nunca vai acontecer. 80%, em média, das coisas que você tanto te preocupa... Consome o seu tempo consome todo. você e não acontece. Você quer ver uma coisa? A Energia, pessoa né? que faz uma biópsia, né? Aí eles levam 30 dias para entregar uma biópsia. São 30 dias de total desespero. Só pensa o pior. Só pensa naquilo e só pensa no Só pior. o pior. Você nunca vai pensar no No pior. Aí você vai pedir ajuda a uma pessoa, ela diz, gente, pelo amor de Deus, né? Caramba, isso pode ser tanta coisa, por que você está pensando nisso? E tal. E as pessoas acham, tem alguns especialistas que dizem que você não consegue mandar no seu pensamento. Não adianta. Não adianta. Se eu falar para você, não pense em macaco, você já pensou no macaco. Acabou de pensar. Entendeu? Eu não consigo impedir isso. Então tem gente que parece que não consegue se desvencilhar desses pensamentos negativos, né? E isso é ruim, porque isso afeta o emocional, a pessoa fica abalada, a pessoa não come direito, ela não se comunica mais direito, enquanto não vier dar nada desse resultado, né? Eu já vi várias experiências nesse sentido, né? Que a pessoa, quando recebe a notícia, não deu nada, desaba, sabe? Aquilo sai aquele peso de uma tonelada do espírito, da alma, do coração, da mente, de tudo, e a pessoa se liberta. E quando a notícia é ruim, entendeu? É pior ainda. Né? Mas a gente tem que estar firmado na fé para que a gente possa atravessar o dia mal. Porque todo mundo vai... Por exemplo, quem não quer envelhecer, a única alternativa é morrer antes. Antes de envelhecer. Morre antes de envelhecer. Mas isso não é a solução que ninguém quer. Ninguém quer. Essa não é uma solução que as pessoas aceitam. Mas então, assim, se prepara. Né? Se prepara para a velhice, se prepara para os problemas, sabe, que vão enfrentar. Mas faz parte. A gente tem uma promessa, né? Enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter o tal do ânimo, bom ânimo. O bom ânimo é para você ter ânimo de viver e valorizar as coisas simples da vida. Porque isso traz Deus para próximo de você cada vez mais. Você se aproxima de Deus quando você escolhe ser simples em tudo. Esquecer a altivez, a arrogância, a prepotência, a vaidade, sabe? Colocar essas coisas tudo lá, olhar para cima. Entendeu? Os seus recursos é para abençoar a sua vida e a vida de outro. Você não pode estar... Nunca só para você. Você não pode estar preso, escravizado por nada. Nada. Porque essas são as escravidões do mundo moderno. Né? A fama, o dinheiro,
a posição social. As pessoas, elas estão carentes disso, buscando coisa que o cupim e a traça come com facilidade. Agora, se você olhar para as coisas do alto, as coisas que são espirituais, você começa a valorizar as coisas simples. Experimenta fazer isso. O dia que você tiver assim, hoje eu não tenho nada, o trabalho hoje está tranquilo, eu vou chamar uma amiga que eu me identifico muito com ela, para tomar um café comigo, para bater um papo gostoso, um papo de abrir o coração, de conversar sobre as coisas, sobre a situação. Depois a gente vai se abraçar. Se tiver alguma coisa triste, a gente vai chorar junto. Abaixar os níveis de tensão. Isso. Né? Isso que eu aprendi, é botar a fé no lugar certo, entender que Deus ele é firme. Tanto é que a Bíblia descreve como uma rocha, né? Uhum. Ele é firme, imutável. Nós temos essa variação. Deus não. Né? Deus, ele tá lá. Só esperando a gente... Isso é tão importante, que as pessoas vivem muito em conflito. A tragédia, ela aproxima as pessoas. Uhum. Deus, quando quer ensinar um povo a se unir, a esquecer o supérfluo, esquecer aquilo que não te leva a lugar nenhum, às vezes ele não é dizer que ele provoca a tragédia, ele permite, né, que aconteça, para as pessoas se unirem em torno uma das outras, de socorrer a outra. Parar de pensar só em si mesmo, em acumular alguma coisa para si mesmo e dar um novo sentido para a vida. Por isso que eu sempre digo que quando você se dedica a servir ao outro, isso faz um bem enorme para a sua alma, o seu espírito. Você se torna uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Porque quando você vai ficar num nível de espiritualidade tão grande que você vai enxergar nas outras pessoas essa riqueza pobre. Riqueza pobre é aquilo que ele acha que vale muito, mas você olha para aquilo com a visão de Deus, né, que você está espiritualizada, você vê que aquilo ali é fumaça, aquilo não acrescenta nada. Lembra que eu falei sobre um livro, um Reino de Ponta Cabeça? Né? Esse livro fala sobre essa diferença da visão do espiritual, a visão de Deus e a visão do homem. Né? É uma pirâmide invertida, é uma pirâmide de cabeça para baixo. A gente sempre valoriza muito o que a pessoa o que a pessoa tem. Né? Que eu digo na posição social que ela ocupa, né? Dentro da sociedade, se ela é alguém importante ou se ela é uma pessoa simples, humilde. Esses dias eu vi num podcast uma mulher falando sobre desenvolvimento, como é que se diz? A autoajuda, para você se projetar como uma pessoa importante num cenário social. Não ande com pobre. Primeiro conselho que ela deu. Não ande com pobre. Agora, que visão, né? Que visão, né? Que visão. Aí, para buscar o quê? Né? Eu acredito que você estar próximo de pessoas, porque não significa que o pobre é humilde, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro e é humilde. E tem gente que não tem quase nenhum, mas é altivo. Né? Isso aí depende muito do comportamento, do caráter da pessoa. Mas assim, as pessoas estão preocupadas com isso. Né? Elas estão preocupadas com isso, quando deveriam se preocupar com coisas que realmente a gente possa deixar legado de fé. Eu tenho amigos que já estão na glória, são pessoas com quem eu aprendi demais. Né? Quando eu lembro deles, eu lembro do quanto eles acrescentaram na minha vida, assim, de coisa espiritual. E já partiram, né? Partiram precocemente, né? Mas deixaram legado. Quando eu me refiro a eles, eu me refiro como se eles tivessem me dado um tesouro para que eu guardasse, para que eu cuidasse desse tesouro. E eu guardo eles, né? Eu guardo todos eles, porque são coisas muito simples. São ensinamentos de sabedoria. A sabedoria, quando você não tem, a Bíblia diz, peça a Deus. Né? Eu acho que se eu fosse pedir alguma coisa para a gente, eu não pediria dinheiro,
eu não pediria fama, riqueza, ascensão social, pediria sabedoria. A sabedoria realmente, ela te leva a você ter uma vida muito mais equilibrada, tranquila e uma vida de fé. Porque sabedoria é tudo. E a sabedoria não se aprende no banco de escola. Não é? Você vê pessoa que nunca pisou numa escola, te dá uma aula de sabedoria. Muito mais sábios, né? É isso. O senhor tocou num ponto muito interessante quando a Vanessa estava falando sobre o desânimo, né, que ela passou. Eu também tive um princípio de depressão, né, na minha caminhada com Cristo. E, infelizmente, o povo antigo, até na igreja, se você fosse chegar para uma pessoa e falar alguma coisa, as pessoas te julgavam e falavam que você estava pagando por algum pecado, por alguma coisa. Então, criou essa... Ou até possuída, né? Ou até possuída. Ou então você pecou em alguma coisa, você está as consequências. E você abordar essa informação, né, trazer para aqueles que estão passando por esse momento de desânimo, que também pode ser uma coisa psicológica, biológica, como o senhor falou, é muito interessante. Porque lá em Eclesiastes a gente vê, quando Salomão fala, né, que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. As pessoas, quando você está passando por um momento de choro, às vezes pode ser até nesse sentido, né, psicológico, por uma coisa que você passou na sua infância, não sei como a gente pode explicar isso bem. Isso aí é bom, né, quando a gente fez aqui um curso de psicanálise aqui na faculdade, né, na Facite, a gente estuda um pouquinho sobre o subconsciente. Então, quando eu comecei aqui a fazer a faculdade, eu estava passando por um problema de início de depressão, que até então eu não tinha o diagnóstico pronto. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter uma crise existencial muito grande. E começou a abalar na minha fé. Não tinha certeza se eu queria permanecer na igreja. E não tinha com quem eu me aconselhar. Porque, como lá em Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Essa questão também é muito importante. Você ter o conhecimento e ter pessoas que têm um nível espiritual maior do que o seu para te aconselhar. Como você teve aí seus amigos, né? Você fala aí da sabedoria que ele te passou. Então, a minha próxima pergunta é como a gente, no dia a dia, a gente pode ajudar o próximo, né, nessa questão do desânimo. Como a gente pode abordar a eles, chegar, né, orientar, né? Orientar, ter essa abordagem com sabedoria para orientá-lo. Ou seja uma questão de fé, né, que ele está perdendo, ou uma questão biológica. A depressão, por exemplo, pode ser, né, fruto de um monte de coisas, né? São as decepções com algumas expectativas que a pessoa sonhava em ter, sonhava em possuir, sonhava em ser, e acabou não acontecendo, né? Acabou não acontecendo. Ou que ela projetou isso, colocou na conta de Deus, né? Ou seja, transfere para Deus uma responsabilidade. Porque tem gente que acha que Deus tem que estar amplamente comprometido com o seu bem-estar. Sabe? Se eu abracei a fé, se eu estou com Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Então, essa passagem ela é vista, às vezes, sobre um prisma, sobre um ponto de vista equivocado. Nós, senão não teria aflições, e eu não vejo uma pessoa feliz com aflição. Geralmente quem está aflito está triste, está preocupado, está incomodado, sabe? Uma baixa hormonal, por exemplo, é uma questão que pode levar a mulher e o homem também a ter um quadro depressivo, né? Eu não sou médico, mas é o que a gente vê na literatura. Sim. Então, cada coisa precisa ser identificada e essa ajuda precisa ter. Se você tratar uma coisa também só pelo lado espiritual, fica bem difícil. Difícil, porque como o senhor falou aí, desculpa interromper rapidinho, só porque o senhor pegou um gancho interessante, questão hormonal.
Foi o meu caso. Eu estava com tumores na tireoide. E o princípio da depressão foi devido a isso. Então, quando você vai aconselhar a pessoa fala que está endemoniada, que está precisando de ajuda, e você está lá na igreja, buscando a presença de Deus, tendo aquela comunhão com Deus, você acaba... Isso torna a vida da pessoa bem difícil. Muito difícil. Aí a pessoa fica assim. Então, em vez de eu receber ajuda na minha igreja, ser abraçada, vamos orar, vamos ver o que... Não, acaba te afastando, né? Isso é um julgamento, né? É um julgamento. Isso é um julgamento. As pessoas adoram, o que eu falei, tem receita para a vida dos outros. Se essa depressão fosse na casa da pessoa que julga, ela teria um outro fundamento, né? Não pode ser espiritual porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esses blasfemos, né? E tal. Então, assim, a pessoa procura sempre o julgamento. E eu acho que quando você julga alguém, você sai perdendo muito. Quando você abraça alguém, esteja ele errado ou não, mas quando você abraça alguém e oferece um ombro para aquela pessoa chorar e sente a dor dela e chora junto com ela, você cura ela. Você cura ela. E te faz um bem. Nossa. Assim, é isso que às vezes falta. É isso. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar. Aliás, essa é a essência a essência de Deus, é a essência é o amor. Essa é a essência. Você quer aprender a ser cristão de verdade? Goste de gente. Amar, né? Nós vimos isso bem... sentimos isso na pele, né? O mundo pós-Covid. Quando tivemos aquela restrição de não podermos estar cultuando ou vontade de abraçar uma pessoa, de dar um beijo, aí que você foi sentir como é importante um aperto de mão, um abraço. Né? E nós né, que somos do Ocidente... A gente gosta. O brasileiro, então, se não der um tapinha nas costas, né, e não abraçar, ficou faltando alguma coisa. A gente não é frio, como são os europeus, né, de um modo geral. Eles não gostam muito desse contato. Mas nós sofremos muito mais do que todos eles, né, nessa pandemia. Né? Eu prefiro olhar hoje, né, que Jesus ele veio para nos humanizar, né? Ele veio para nos ensinar novamente a ser humanos. Né? Porque a religiosidade, ela acaba tomando uma forma tão grande que a gente entra nesse papel, né? De por que isso está acontecendo? Pecou? Ou, sei lá, fez alguma coisa errada? Ou é alguma, sei lá, maldição que vem de não sei de onde, algum espírito maligno, encosto? O amor, né? o amor é um remédio que cura. Ele cura. E ele diz assim, a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. Então, assim, se tem alguma coisa que você, como cristão, precisa praticar e exercer, é o amor. Isso aí já te coloca numa posição bem privilegiada diante de Deus. E o amor, ele rompe barreiras, né? Um desses amigos meus, que me deu muita sabedoria, ele me ensinou muito sobre isso, sobre como romper barreiras, né? Mês retrasado, eu tive uma mãe lá que está ainda, né? A audiência dele foi agora, a sentença ainda não saiu. E ele se envolveu com drogas e tal, está com 20 e poucos anos já e tal, 29, 28. E ela é muito religiosa, ela é testemunha de Jeová e sempre levou ele para o salão, aquela coisa toda, deu uma boa educação para ele. Mas em um determinado momento ele se desviou e entrou por esses caminhos e tal. Mas eu percebi ali que havia uma barreira, porque existe um ditado que diz que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Isso é mentira. Isso não é um ditado que deve ser levado ao pé da letra. É mentiroso esse ditado. Ele é mentiroso, porque você pode mudar, sim. Você pode fazer com que a coisa seja diferente do que você viveu. Tem pai que diz assim, eu quero que o meu filho aprenda, eu não vou dar ele um grampo,
porque nunca ninguém me deu nada. Sabe? Nunca ninguém me deu nada, nunca ninguém me ajudou a nada, nunca. Trabalhava ali, não tinha um dinheiro para comprar um calçado. Vai ser assim com ele. Que tipo de pensamento é esse? Sabe? Aí, tudo bem. Aí ela criou esse filho e tal, papá. Mas assim, eu falei assim, quantas vezes a senhora abraçou o teu filho e disse para ele que a senhora o ama? E o ama muito. Aí ela deu um branco, ela deu um silêncio. E ela disse assim, não me lembro. Falei, talvez quando ele nasceu, né? Que a senhora botou ele no colo e dava uns beijinhos e tal. A senhora já catou ele no braço e disse o quanto ele é importante para a senhora? Antes que a senhora parta daqui, ela já é uma pessoa idosa, por que a senhora não abraça ele e diz para ele, meu filho, ele está lá, vai na visita. Ela falou assim, eu não quero ir lá visitar ele. Aí eu falei, vai, e quando a senhora entrar lá, a senhora cata ele pelo braço, entendeu? Abraça ele, diz para ele, eu te amo, né? Você não sabe o quanto eu amo você, o quanto você é importante para mim. E deixa que o resto Deus vai fazer. Entendeu? O resto Deus vai fazer. Vai sair tudo na água, né? Vai tudo na lágrima. Todo esse passado, toda essa... Você vai despejar tudo. E foi o que aconteceu. Entende? Então as pessoas não falam mais isso. Elas não falam mais. Mas não falam por quê. Porque eu não recebi. Mas eu sei o que é isso. Eu sei isso na pele. Porque quando a gente recebia no colégio, Dia dos Pais, domingo, eu não tinha pai, tinha padrasto. Aí tem um presente que te entregam na sexta-feira, às vezes era um pente, às vezes era uma gravata, para você entregar no domingo de manhã, você acordar. Aí eu chegava assim com aquele... Aquele, Jogava. Você aí. Sim, o presente. Presente. Aí já virava as costas e tal, aquela barreira, aquele abismo que separa, sabe? E isso acontece muito ainda. Diminuiu bastante. Quando a gente vai voltando, rebobinando, a gente vai vendo como que isso era, percebendo como que isso era difícil. Então, essa geração, que hoje aí está com 40 anos, né? A minha também, com mais de 50, experimentaram um cenário bem ruim nesse sentido. Então, eu vou privar os meus filhos, os meus netos, de uma coisa só porque eu não tive? Pelo contrário. Né? Pelo contrário, eu vou exercitar algo, entendeu? E isso cura ferida. Um abraço desse pode tirar um filho de uma droga. Com certeza. Que é uma coisa que há muito tempo ele não enxergava mais, ele não tinha mais. Por que eu estou te falando isso? A minha mãe foi abusada. Sofreu um estupro. Né? E eu sou o fruto desse estupro. O dia que estava marcado lá para ela fazer o aborto na clínica, a madrinha dela descobriu e interrompeu o processo. Senão eu teria ido para a lata do lixo. Né? E minha mãe era uma pessoa bem distante. Minha mãe não era de fazer carinho em ninguém. Então eu não tive pai e nem carinho de mãe. Né? A lembrança que eu tenho de afeto, né? Assim, falando de criança, um episódio que eu dormi na casa de um amigo. A mãe dele, quando foi umas 9 horas da manhã, veio acordar a gente. E ela me acordou passando os dedos entre os meus cabelos. E me deu um bom dia. Essa é uma lembrança mais profunda de carinho que eu recebi. Você vê como marcou, né? Como é que marca? Marca mais até do que uma coisa triste. Você vê que cura? Isso é cura. Cura. Isso cura. Um filho desse pode no outro dia olhar para a droga, eu não quero mais isso aqui porque eu não quero mais causar decepção para minha mãe. Entende? Perfeitamente. Forte. É forte. Eu costumo dizer que quando você não tem muito o que falar, né? Às vezes os gestos, né? Às vezes a gente vai aconselhar ou ver alguém passando por uma dificuldade, a gente não tem muito o que falar, a gente não tem muito o que dizer. Gente, dá um abraço.
Você já percebeu que você falando da fé, a fé sem obra É É morta. morta. é morta. É por isso. Porque a fé, ela tem que se materializar. Se você tem fé em Deus e Deus é amor, você tem que ser uma expressão viva do amor. Porque aí você vai estar materializando, você vai estar concretizando aquilo que você abraçou como fé. E as pessoas vão identificar você através das suas obras. Identificar e relacionar. Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa é tão bondosa? Por que essa pessoa é tão afável? Por que essa pessoa é tão amiga? A resposta é Deus. Graça. E Deus é tão maravilhoso, misericordioso, né? Imagine se ele fizesse conosco como um pai, que não recebeu e não dá. E o senhor falando aí do cuidado, né? Eu sei que eu tenho uma amiga lá na minha igreja. Deus deu um ministério a ela muito lindo, que é o ministério do abraço. Ela tem um abraço que às vezes você tá assim, ela chega e te abraça, você sente a real presença do Senhor, a cura mesmo. Você vê que Deus é tão cuidadoso que ele dá um ministério para cada um. Você vê uma coisa tão singela, uma coisa que tem pessoas que nem valorizam. As pessoas chamam de ministério de socorro, né? Poxa, você tá assim, naquele dia ela vem te dar um abraço, você sente que é Deus te abraçando. E você vê o cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Às vezes uma mensagem, né? Às vezes isso comigo acontece muito. Às vezes você tem uma pessoa que você costuma ver sempre, de repente a pessoa sumiu. Você manda uma mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Acordei pensando em você. Como que você tá? Tá tudo bem? E disponível a ouvir, porque como foi falado no bloco anterior aqui pelas amigas, né? Às vezes as pessoas, elas perguntam como se elas fossem obrigadas a sei lá, fazer isso, né? A fé me obriga, né? Não, eu tenho que dar uma atenção por causa da fé. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ai, não tô legal, não. Ah, tá bom, meu amor. Deus te abençoe, tá? Bom dia. E tem um bom dia, tem um dia abençoado. E a pessoa quer, às vezes, só desabafar, né? Como que é bom, às vezes, você tá num momento de dificuldade. Às vezes, até mesmo na igreja, você tá ali, às vezes, em lágrimas. Ou nem isso, né? Porque tem hora que a lágrima parece que seca. E um abraço. A pessoa vem te dar um abraço. Só você poder chorar no ombro dessa pessoa já te alivia. Chorar é muito bom, né? Só você poder descarregar e você chegar para a pessoa e perguntar, de repente, se você está precisando de alguma coisa, né? Tudo isso demonstra... É uma válvula de escape maravilhosa, né? O choro. E isso, só para eu concluir aqui rapidinho, isso também não tem a ver só... quando o senhor estava falando sobre a questão de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, tem um grupo de pessoas também que às vezes são muito maltratadas. As pessoas que maltratam. Como assim, Vanessa? O que você está querendo dizer com isso? Aquelas pessoas que às vezes reagem aos problemas que têm de maneira agressiva. Nem todas as pessoas vão chorar. Tem pessoas que elas vão ficar agressivas. Para se defender, elas vão ficar ásperas. Isso é verdade. Você falando isso, eu me recordei de algo aqui que encaixa direitinho com isso daí. A gente na família faz amigo oculto todo final de ano. A família toda. E o meu falecido sogro, né? Era uma pessoa bem rude. Rude que eu digo assim, ignorante mesmo, de xingar, de brigar. Mas era o jeito dele. Os amigos costumam até dizer que se ele não xingasse você é porque ele não gostava de você. Entendeu? E só xingava quem ele gostava. Tipo assim. Mas ele era muito... Ele falava com as crianças assim no quintal. Seu isso, seu aquilo, não sei o quê. A criança, né, assustada. Aí teve um amigo oculto no final do ano. E quem tirou ele foi uma sobrinha da minha esposa. Ela era pequenininha. E ela tirou ele, a gente comprou os presentes, aí a gente tem que falar aquele negócio, né? O meu amigo oculto, né? E tal, tem que descrever a pessoa. E essa menina, a menininha falou assim, o meu amigo oculto, ele xinga demais, ele me xinga muito. A gente já sabia quem era, quando ela começou a falar, a gente já sabia quem era. Mas aí ela continuou, que ele fala comigo, que não sei o que ele grita comigo, que ele xinga,
mas eu amo tanto ele. Olha, desmoronou. Eu amo o meu avô. Nossa, ele não conseguiu segurar. Não deu. Emoção é uma coisa forte, Muito. né? Ele começou a engoiar e... entendeu? Ele não esperava aquilo. Ele não esperava aquilo. Que ele era amado, né? Porque a pessoa que se comporta, às vezes, com essa resistência, acha que não é amado. Mas é. No fundo, é. E não acredita também. Não acredita, mas ali ele não teve como ele não acreditar, saiu da boca de uma Às vezes criança. a pessoa ela não acredita que ela é amada. Saiu né? da boca de uma criança, Ela não tem como. Às vezes a gente... Tem um filme que eu gosto muito, que é A Cabana. Né? Esse filme é amado por alguns e muito criticado por outros. Mas ele representa bem isso. Né? Quando o ator principal ele vai ser julgado pela sabedoria. Então, assim, a gente... quando a gente começa a olhar as circunstâncias, e às vezes a gente tem sempre a tendência de ser mais piedoso com quem está sofrendo, com quem está chorando. Mas nem todo mundo vai reagir dessa forma. Tem pessoas que vão se afastar, tem pessoas que vão se isolar, tem pessoas que vão ser agressivas, né? Tem pessoas que vão ficar impacientes, intolerantes. E essas pessoas também precisam de misericórdia. A agressividade, né? às vezes, é um meio de defesa. É um meio de defesa, Sim, né? um mecanismo de defesa Mecanismo. e uma válvula de escape também do próprio organismo da pessoa, né? Começa a liberar ali muito cortisol e a pessoa acaba tendo reações assim, né? Dependendo da criação, aí vai envolvendo uma série A gente tem uma de falsa coisas. percepção de tudo. Por exemplo, tem gente dentro da família que você acha que não gosta de você. Mas se você entrar num problema sério, vai ser talvez a primeira que vai aparecer para te ajudar. Aí você vai ficar surpreso assim, de, nossa, eu esperava que qualquer outra pessoa me ajudasse. Nunca ela. Entendeu? Porque ela não é aquela pessoa que você enxergava. Entende? O interior dela era diferente. Ela te socorre e você fica surpresa. Não pode ser. Entendeu? E a que menos você esperava, ela tá ali para te ajudar, e junto com você. Era a que mais te espizinhava, era a que mais te incomodava, a que mais implicava com você, mas tipo assim, não mexe com ela não, porque, né? Sabe aquela coisa que só você pode brigar? O outro que vem brigar não pode? Proteção, né? E o desânimo, às vezes, ele também se manifesta assim, né? Aquela pessoa que, às vezes, começa a se aborrecer no campo, dentro da igreja ou fora. Aquela pessoa que começa a se aborrecer com tudo, ela já não tem mais paciência com as coisas, né? Ela também pode estar num pedido de socorro, né? Ela também pode estar... E quando a gente fala da questão da fé, né? A fé é o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque a fé agrada muito a Deus. Não te agrada quando alguém confia em você? Com certeza. Quando alguém tem uma confiança e fala, você quem? Vanessa? Pode relaxar, né? Se a Vanessa falou, ela vai cumprir. Você pode ficar tranquilo. E quando você ouve isso, você fala, caramba, a pessoa deposita em mim toda aquela confiança. Quando aquele centurião se aproxima de Jesus e diz assim, não precisa só ir na minha casa. Entendeu? Eu sou um centurião, eu tenho 100 soldados no meu comando, se eu digo para esse vai, ele vai, se eu digo para esse vem, ele vem. Diz só uma palavra. Olha que fé. Libera só uma palavra que o meu servo ficará curado. Aí a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se, porque não tinha visto fé assim nem em Jerusalém. E por isso que agrada, porque é muita confiança. É impossível você passar desapercebido com fé. Você pode ir lá e tocar num fiapo das vestes dele por trás, né? Você não vai passar desapercebido. A sua fé vai se manifestar e ele vai entender, ele vai te perceber. Bom, alguém me tocou. Entendeu? Resumindo, fé é isso. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer um bate e volta rapidinho para encerrar? Vamos. Fale em 2 palavras, ou em 3 ou em 4, mas palavras curtas. Fé. Firme fundamento, alicerce, base, algo que você tem que guardar até o final da carreira. Amor. Deus. Jesus. Amor. Salvação. Vem de graça.
Isso aí. Para encerrar aqui, eu queria agradecer, né, ao professor Sidney, né, pela Foi um prazer. esse momento maravilhoso que passamos juntos aqui, né, que ele nos ensinou muito, muita sabedoria, né? E agradecer você que está nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse primeiro podcast Papo de Fé. E siga-nos nas nossas redes sociais e fica ligadinho que breve teremos mais novidades. Beijos, fica com Deus. E a gente precisa agradecer também os patrocinadores. Isso não podemos esquecer, né? Queremos agradecer todos que estão nos patrocinando, né? Bruno Vox, Anusa Gourmet, né? WMG Lages, Vanessa Oliveira, Estúdio Vanessa Oliveira, a Faculdade Facite, né? Onde nós estudamos, Pontinhos da Jo Artesanato, Eringer Motos, Val Klein Lanches, Carneiro Advocacia e Consultoria e Bruno Vox. Foram as pessoas que nos ajudaram a estar aqui hoje. Segue lá também o perfil deles, ajuda eles lá também. Tchau, Deus abençoe. Paz.